Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês. 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No programa de hoje, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre as 7 linhas evolutivas. Um tema muito interessante que pode acrescentar valores para vocês. No comando do som, temos o Pedrão ali e junto dele o Samuca, fazendo tudo chegar bacaninha. Samira acabou de sair do ar aqui, está trocando uma ideia com a gente, trazendo as boas notícias junto com o Valtão. Isso eu acho muito bacana aqui na rádio, esta movimentação correspondente às boas notícias, porque nós temos a tendência, como eu sempre pego no pé de todo mundo aqui, inclusive no meu, que quando eu vejo eu também estou engendrado nisso, a gente sempre tem a tendência a procurar as coisas que são mais sensacionalistas, as tragédias, as coisas assim. É complicado, eu não estou generalizando, falando que somos todos nós, mas existe uma tendência, né? O mal, normalmente, ele cola com muita facilidade, mas construir o bem é necessário muito esforço, muita disciplina e muita superação. Então isso a gente vê nos noticiários, o que as pessoas buscam, o que elas conectam, o que elas mais conversam. Então eu acho muito bacana esse trabalho aqui da Rádio Mundial, que traz esse foco da boa notícia. Isso é muito bacana e é muito legal aqui, ok? Gente, as 7 linhas evolutivas. Como todos sabem, eu sempre procuro trazer aqui no meu programa uma forma de nós termos alguma informação para que a gente reflita sobre a nossa evolução, como que a gente pode se conectar a todos esses pontos para entender todo esse foco evolutivo que está projetados em nós. Antes de eu falar dessas 7 linhas evolutivas, que para mim elas trazem um tópico associado a tudo que nós podemos produzir na atualidade, e todos nós, sem sombra de dúvidas, todos nós estamos associados a uma ou outra. 7. Primeiro, o número. Como eu sempre digo aqui, quem escolheu esse padrão evolutivo do 7 não fui eu, foi o grande Criador, que se processa através desse setenário em toda evolução nos reinos, nos estados de consciência e na nossa própria constituição oculta. O ser humano possui 7 estados de consciência e esses 7 estados de consciência correspondem diretamente a essas 7 forças associadas a Deus. Quando nós tínhamos a etapa anterior à nossa, que eu sempre falo dela aqui, Atlântida, que é bom citar para a gente entender essa base, essa tradição que hoje está praticamente espalhada em todos nós. Você falar assim, a Atlântida existe hoje? Existe, mas não da forma como ela era. Você pode dizer que a raiz e a estrutura do que foi Atlântida ainda está presente, porque é uma providência divina, que hoje você pode chamá-la de Agartha, de Avalon, não importa o nome que você coloca, que está associado a esse setenário, mas não da forma como ela era antigamente. Os deuses, os anjos, eles conviviam diretamente com a humanidade no seu momento de grande apogeu da Atlântida. Então nós tínhamos todos os grandes seres que vêm ciclicamente aqui para a face da Terra, que nós chamamos nas nomenclaturas de Cristos, de Budas, avatares, bodhisattvas, yoganãs. Existem várias nomenclaturas que são utilizadas. Não vamos nos prender em relação a isto. O que nós vamos entender é que na época áurea da Atlântida, isso era direto. Então você tinha assim o contato constante com estas forças, com estas consciências supremas manifestadas em seres em um momento específico da Atlântida, que eu coloco como ápice e apogeu. E a Atlântida era dividida em 7 cantões, ou 7 cidades, onde essas 7 cidades ou esses 7 cantões tinham uma oitava no seu centro. E quando isso termina, que ocorre o grande dilúvio, tem muitos historiadores, muitas pessoas até no meio esotérico que não acreditam nisso, mas eu acredito e coloco a minha visão aqui para vocês, nunca aceite ela como uma verdade absoluta. Esta realidade que eu acredito, quando houve o grande dilúvio, nós temos a nossa etapa evolutiva. Então aí que existe essa imersão depois de milhares de anos que nós estamos abandonados
abandonados pelos deuses? É porque possivelmente nós trazemos, através do atavismo, da ligação ao passado, esta consciência interior de que, puxa, nós já vivemos com os deuses diretamente e agora somente uma vez ou outra a humanidade identifica um ou outro, cria sua religião e etc. Então dá essa falsa impressão que nós estamos desconectados desses valores, mas nunca esses deuses nos abandonaram. É aí que surge o mistério atual, que de mistério não existe mais nada, que isso já está sendo colocado de uma forma direta para a humanidade. Nós temos, todas as religiões, teogonias, sempre colocam este ponto, vamos colocar assim para uma fácil compreensão, um céu a ser conquistado, um céu a ser conectado, onde estão esses deuses e etc. Cada um dá o seu nome de acordo com a tradição. E isso representa, na dimensão que se encontra, esse mistério que na Atlântida antes era proeminente. Então, depois que ocorre esta grande transformação, que foi o pulo ou o salto quântico da experiência atlântica que termina e inicia a nossa, o que ocorre? Estes seres, eles vêm ciclicamente para restabelecer a lei, vamos colocar assim para uma fácil compreensão, eles se projetam dessas dimensões, aonde eles realmente são criados, eles vêm aqui para a face da Terra, aí que surge a saga desses avataras, Cristos e Budas, que eles vêm, eles são colocados, introjetados através de uma família especial, nunca duvide disso, eles são colocados na face da Terra para restabelecer novamente a lei, quando tudo se encontra complicado, quando tudo se encontra difícil e muitas vezes, de acordo com a necessidade, agora é uma chave para uma grande reflexão. Muitas vezes eles não necessitam vir fisicamente para que as transformações ocorram. Das dimensões onde eles estão atuando diretamente com seres especiais que estão associados a eles, que são a sua corte, os seus adeptos, eles fazem essa transformação através de uma força, um evento, uma realidade que se projeta aqui conosco, que não necessariamente representa um ser físico, um movimento espiritualista que vem e transforma e faz tudo. E esta realidade é projeção desses seres que não necessariamente eles vêm fisicamente aqui para a face da Terra, apesar que de acordo com alguns períodos, eles necessariamente precisam se manifestar aqui. E, se necessário, eles vêm, mas não de uma forma proeminente, e depois retornam para a sua dimensão. Então, vamos começar a entender essas 7 linhas, essas 7 tônicas evolutivas. Quando termina, então, a Atlântida, onde os deuses se recolhem com todo o seu conhecimento e surge uma nova etapa evolutiva após a Atlântida, que somos nós, surge um movimento. Esse movimento, falando com um nome mais voltado para a consciência do Oriente, é chamado de Shuddha Dharma Mandalam. O que quer dizer, traduzindo para o português de uma forma direta, mas não confundam com sociedades iniciáticas. Shuddha Dharma Mandalam seria a grande fraternidade branca, que seriam 7 forças ou 7 linhas que, de acordo com o movimento cíclico, vão gerando seres, mas isso é passado, estou falando praticamente de 1 milhão de anos atrás. Então esses seres são gerados através desses 7 impulsos, que muitas pessoas colocam como nomes e nomenclaturas de mestres, de mentores, mas na verdade são 7 forças que fazem essa movimentação evolutiva. Qual o nome delas? Abialá, Najib, Germanos, Kutume, Moria, Serapis. Então essas 7 linhas evolutivas, elas fazem diretamente conosco a geração de seres, desde 1 milhão de anos atrás. Olha quanto tempo. Quando nós pegamos a história voltada para todas as pesquisas e estudos, as pessoas colocam datas errôneas, de acordo com o que eu acredito, que fazem coisas recentes, 10 mil anos atrás e etc. Nossa, na verdade isso possui muito mais tempo do que a nossa ciência atual pode comprovar. Então, pegando essas 7 linhas, novamente, Najib, Germanos e também a realidade de Abialá,
Com isso, nós temos também depois as 4, que são Hilarião, Moria, Cutume e Serapis. Dessas 7 linhas começam a surgir a potencialidade de seres. Todos os grandes seres da humanidade que nós conhecemos, exemplos, como eu já citei aqui, Cristo, Buda, Krishna, Maomé, todos esses grandes seres são descendentes dessas 7 linhas. E essas 7 linhas, elas vão gerando, de acordo com a necessidade, seres. Então, são seres que são descendentes dessas 7 forças ou desses 7 impulsos vibracionais da consciência do grande Criador. Essas 7 forças representariam 100% da consciência. Então, nós diríamos que seriam aspectos, 7 aspectos diretos dela. Quando não é necessário 100% dessa consciência, é necessário 70%, 60%, 50%, fica difícil colocar a nomenclatura. Cada uma dessas 7 forças, elas podem lançar também 7 subaspectos delas mesmas. Então é interessante. Daí nós chegamos ao número 49. E quando um aspecto ou subaspecto dessa linha ele não consegue executar o seu trabalho por causa da humanidade, o que nós temos? Nós temos as vidas esparsas ou almas peregrinas que vêm com um potencial um pouco menor, através de seres que aqui se manifestam, para fazer a correção de acordo com a possibilidade, porque existe uma troca. Então não dá para você falar que a humanidade que falhou ou esses seres que falharam. O que não houve foi a sintonia dos valores desses grandes seres que são praticamente filhos dessas 7 linhas, que vêm trazer a nossa evolução, e com isso, não existindo a sintonia como deveria ocorrer, acabam acontecendo as falhas, as trincas que depois devem ser corrigidas. Daí que não é um erro, na minha reflexão pessoal, sujeita a erros e enganos, que os deuses e os anjos também aprendem conosco, com o nosso trabalho, porque tudo é necessário uma sintonia. Então é muito difícil a gente refletir dessa forma se nós estamos apegados a religiões ou estamos passando um momento difícil, onde, como eu disse no início do programa, dá-se uma falsa impressão que os deuses e os anjos nos abandonaram. Isso nunca ocorre. Mas se nós vamos evoluir, se nós vamos progredir, e isso é inevitável, nos tropeços, nos desafios ou nas fluências, porque esta sintonia entre a fonte criadora e a expressão dessas 7 linhas junto da humanidade não ocorre, se vai ocorrer no rigor, depende desta sintonia. Se existe a sintonia, a gente tem um grande impulso. Como eu mesmo disse para vocês, as pessoas que acompanham o meu programa, quem está me ouvindo agora, meu nome é Newton Schultz, eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco todos os programas da Rádio Mundial. Você procurar ali no YouTube o meu nome, Newton Schultz, e procurar a playlist, né, que é uma pasta, vamos colocar assim, que existe no YouTube da Rádio Mundial, todos os programas que eu gosto de colocar aqui de uma forma mais sublimada o meu trabalho, a minha conexão ou o que eu acredito, ali eu coloquei um programa que acredito deva ter sido o último ou no máximo o penúltimo, onde eu falei do nascimento de 7 seres especiais que também estão associados a essas 7 forças que a gente vai atualizá-las agora. Então vamos entender o seguinte. Então nós temos, depois vou resumir agora, fazer uma síntese. Depois que a Atlântida acaba, onde os deuses e os anjos estavam diretamente conosco, praticamente eles se recolhem para uma dimensão espiritual, que aí surge o nome de todas essas linhas, culturas e teogonias. Então nós, como nova etapa evolutiva, após a Atlântida, recebemos ciclicamente seres especiais. E esses seres especiais, eles são oriundos dessas 7 forças vibracionais, dessas 7 linhas que fazem a conexão com a possibilidade do nascimento ou da colocação deles aqui na face da Terra. De novo o nome, né? Abialá, Najib, Germanos, Hilarião, Cutume, Serapis e Moria. E essas 7 forças possuem, cada uma delas, 7 expressões. Então surge o número 49. E quando essas realidades voltadas a aspectos e subaspectos não conseguem implementar o seu trabalho pela falta de sintonia, surge o que nós chamamos de vidas esparsas ou almas peregrinas. E todos nós, é agora que vem uma chave de reflexão,
Não. Todos nós estamos associados a estas 7 forças. Todos nós, num determinado momento da nossa vida, iremos sintonizar a linha ao qual pertencemos, e esta linha que nós pertencemos vai fazer com que devagarzinho a gente suba no sentido vibracional e vamos despertando o nosso mestre interior, ou o que nós chamamos de espiritualidade. Então observem, sempre da sua forma, esta fonte criadora, ou Deus, ou o nome que você queira dar, nunca nos abandonou. Então é necessário hoje, pelo fato de não termos trabalhado direito com a energia e toda a consciência que nós adquirimos na Atlântida, por isso que ela teve que acabar com a água, nós temos agora o grande compromisso de formar essa sintonia, e nós estamos vivendo um momento muito lindo na atualidade. Que momento é esse? É um momento avatárico, é um momento onde nós temos a projeção de Budas, por isso que eu sempre falo no final do meu programa que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão, porque hoje o olho da divindade está voltado aqui para o Brasil. Chegou no máximo, chegou no Trópico de Capricórnio, onde tudo se iniciou no Trópico de Câncer, onde nós temos os mistérios associados ao Tibete, aquela parte do norte da Índia, onde nós temos Srinagar também. Esta realidade, depois de milhares de anos, se projeta aqui no Brasil. Então, no Brasil, nós temos esse caldeamento racial fantástico, que é uma providência divina, porque o Brasil, no momento certo, depois que tudo for corrigido, depois que tudo começar realmente a ter um valor construtivo real, não embasado em estruturas falsas, nós vamos estar sintonizados cada vez mais com esta realidade dos Budas da Era de Aquário, e todos nós, sem sombra de dúvidas, todos nós vamos poder ter a condição de falar a linguagem mundial, só que nós não vamos crescer materialmente, nós vamos crescer espiritualmente. A grande função, para mim, do Brasil nesse papel, que isso acontecerá para mim nas décadas futuras, nós vamos ter um desenvolvimento espiritual muito grande, ou nós vamos seguir aquela premissa de que primeiro cuida das coisas de Deus, que o resto vos será dado por acréscimo, que hoje está completamente ao contrário. Precisamos da parte material, obviamente, senão a espiritualidade não tem sentido, mas não que nós viemos aqui para acumular riquezas materiais. Então isso é muito fantástico. E essas 7 forças que eu citei para vocês evolutivas, que eu citei o nome dessas linhas e não de seres, elas se associam hoje diretamente com 7 tônicas evolutivas que estão associados ao que o ser humano pode produzir e criar. Vou dar o exemplo desses 7 raios evolutivos que hoje fazem toda a parte do arregimentar do trabalho dessas linhas que estão mais associados ao passado, e hoje nós temos essas 7 tônicas evolutivas como padrões que cada um se conecta ao raio ou à sua vibração correspondente. A primeira é a alquimia. Só que a alquimia não é a alquimia de pegar chumbo e transformar em ouro. É a alquimia verdadeira do ser humano aprender a processar, através da sua consciência, valores fantásticos dessa transmutação da pedra bruta na pedra filosofal. A sua expressão direta no mundo humano é a química. A química é filha da alquimia. O segundo raio representa o raio das artes, que como tônica evolutiva transforma tudo que ainda é uma pedra bruta numa coisa bonita. Essa é a função da arte, transformar através de vários movimentos, sejam exemplos, música, pintura, escultura. A arte está em tudo, que representa o modelar das energias, mas no seu sentido artístico de transformar qualquer coisa que precisa ser aprimorada numa coisa ainda mais bela. O terceiro raio é a política. A política que, fazendo um trocadilho, não que seja a sua verdadeira tradução, é a poliética, ou as várias facetas da ética que tem como base a verdadeira ética. Então a política, sim, representa um raio ou uma vibração evolutiva, porque nós precisamos de uma forma de governo, mas uma forma de governo justa, fraterna, que trabalha, o exemplo,
a meritocracia, onde cada ser humano entende o que pode contribuir com um sistema integral. É muito lindo isso. Nós rumamos para isso. O quarto raio, que está praticamente exposto, é a tecnologia ou a ciência, o quanto nós estamos avançando com isso. O quinto raio é a literatura. A literatura que não necessariamente representa livros, pode ser a leitura digital, onde nós temos todo o arquivo do conhecimento trabalhado. O sexto raio seria uma filosofia ou uma religião que traz realmente o contato direto com Deus, sem nomenclaturas, onde toda a humanidade, independente do nome ou da religião que professe, vai começar a entender que todas falam a mesma linguagem, o que seria um erro, um sectarismo, falar que o budismo é melhor que o cristianismo e etc. Só como exemplo citei essas duas conhecidas. Tudo é uma mesma energia. E a sétima seria a própria parte da taumaturgia ou teurgia, que hoje nós temos como reflexo a medicina, a cura da humanidade, que no futuro será processada de forma diferente, de uma forma onde nós vamos, como verdadeiros taumaturgos, trabalhar a ciência das cores, das formas, dos sons, dos números, entendendo que essas energias podem nos curar. A verdadeira magia, mas uma magia consciente e não com misticismo barato. E a oitava, que arregimentaria tudo isso, é a própria iluminação ou a conexão com todos os arquétipos universais deixadas pelos grandes mestres com potencial de criação atual. Vejam que lindo isso, gente. Então tudo começa depois do final da Atlântida e tudo hoje está diluído para que cada um faça o seu papel em sintonia com alguma dessas 7 linhas, priorizando isso como padrão vibracional pessoal, mas em prol do coletivo. Você entrou em sintonia comigo? Meio minuto, tá, Pedrão? Você entrou em sintonia comigo e você falou assim, Newton Schultz, eu queria entender mais esse metabolismo, todas essas coisas que você fala, que você traz. Lembrando, eu não sou a fonte, sou um mero transmissor do meu entendimento. Sempre recomendo a Sociedade Brasileira de Obiose, que ali você pode fazer a sua iniciação de uma forma até online, se for necessário. Manda um e-mail para a minha equipe, informa a sua localidade que eles te auxiliam. Qual é o e-mail? equipe@newtonschutz.com.br. Repetindo, equipe@newtonschutz.com.br. O Newton Schutz procura no Google, coloca tudo junto.com.br. equipe@newtonschutz.com.br. Informe somente a sua localidade ou mesmo o interesse direto de fazer online, ok? Galera, espero ter contribuído em algo com vocês no tempo que temos aqui. Agradeço o Pedrão, que está sempre ali firme, grande escudeiro aí, fazendo a parte correspondente para que tudo seja legal para vocês, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.